assim como mulheres, a gente percebeu, né, a gente falou muito da questão ansiedade social, mas homens com taxas mais altas de ansiedade social desde que eram mais novos, principalmente adolescência e tudo mais, assim como mulheres, a gente percebeu que tem um risco muito maior de ter sofrimento com relação a isso. Outra coisa, assim como no caso das mulheres, a gente conseguiu chegar em várias pesquisas que demonstram que em torno de um quarto, ou seja, mais ou menos 25% dos homens que sofrem com esse tipo de problema, inclusive essa dismorfia muscular aí que está sendo proposta, são pessoas que tiveram cuidadores com estilo parental negligente ou excessivamente crítico, que a gente geralmente vai chamar de autoritário. Tá? Não vou falar hoje sobre estilos parentais, também não falei na última live, mas eu tenho tanto no YouTube quanto no Instagram uma guia, no caso do YouTube é uma playlist, com o modelo dos 4 estilos parentais. Dei uma pesquisada lá para entender exatamente o que é. Mas então, cuidadores, né, pais ou qualquer figura de cuidador excessivamente crítica ou negligente, que não dá afeto, a gente tem um número, é muito grande, cara, 25% é estatisticamente muito grande para um fator de vulnerabilidade de um transtorno mental, tá? E a gente vai perceber que essa galera vai criando desde cedo aquela ideia de eu não sou bom o suficiente, né? E isso pode vir com a temática do corpo com o passar do tempo. Além disso, abuso foi uma coisa, assim como mulheres, a gente percebeu também que homens que sofreram abuso sexual tendem a ter mais uma preocupação com a sua própria estética, com o seu próprio essa sensação de vergonha e inadequação do seu corpo, né, em uma porcentagem muito semelhante a mulheres que sofreram abuso, então é um outro fator de vulnerabilidade. Bullying, ok, principalmente bullying na adolescência, né, coisas desse sentido também são fatores que obviamente geram uma maior porcentagem, né, uma maior vulnerabilidade desse tipo de transtorno na população masculina, ok? Então, a gente percebe assim, que os fatores são bem semelhantes, mas a expressão final é diferente, percebe? A base é a mesma, mas o jeito que isso se manifesta é diferente. Outras coisas que acabam pegando muito. Assim como a gente falou na questão das mulheres, como a gente percebeu, olha só, male advertisement aqui, né? Cara, a gente tem uma cultura industrial, né, de empresas, essa questão assim de indústrias que predam realmente, né? Indústria da mídia, indústria da moda, indústria de produtos de cuidado, até mesmo, como a gente falou aqui, né? A questão da mídia como um todo, né? Mesmo a fantástica, a gente vai ver que a gente está sim falando de uma indústria que preda, que gera, né? Contribui com a insegurança masculina. Pô, academia então nem se fala, né? Então a gente está falando de aqui, vendendo suplemento, essas paradas, né? A gente está falando de toda uma indústria que preda nessa insegurança masculina, assim como a gente viu que ocorre a mesma coisa com a feminina, né? A gente criou muito essa ideia assim de socialmente falando, capitalismo e tudo mais, de pô, fique inseguro, compre o meu produto para resolver sua insegurança, né? Ou o meu serviço para resolver essa insegurança. Tem hoje também os influencers, cara, male fitness influencers, né? Os influencers fitness masculinos, eles existem em grande quantidade, não é pouco, tá? É muita, muita, muita gente que acaba entrando nessa. Nem vamos falar então da Manosphere, né? Manosphere, acho que seria o jeito mais ali de falar. A galera, por exemplo, Red Pill, né? Cara, uma das características Red Pill é essa ideia, né? A gente tem também uma cultura que vem muito também até da ideia do neoliberalismo, tudo mais, a cultura da excelência, né? A cultura do management, que eu escrevo lá no meu livro, falei muito sobre isso na última live lá do Privilégio da Beleza. A gente tem muito essa ideia de uma cultura do sacrifício. Pô, tanto que a gente tem aquela boa e velha frase de academia, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, vamos dizer assim. E até a ideia do mistura com Red Pill, a gente tem essa ideia, e eu já tenho um vídeo bem longo, bem bacana, se vocês quiserem ver depois, se aquela coisa do macho alfa tem sustentação científica, né? E daí a gente não tem apenas o macho alfa, eu quero ainda fazer um vídeo sobre isso, que é o macho sigma hoje em dia.
O macho Sigma é muito interessante porque tem aquele Sigma Grinding Mindset, né, que seria o jeito de pensar de um esforço contínuo do Sigma, aquele cara que come quieto, né, que está ali comendo pela beirada, comendo quieto, se esforçando todo dia, ele não se preocupa com os holofotes, ele não se preocupa em parecer machão. Ele é machão, ele está sacrificando todo dia, etc. Então, isso se mistura, né? Não apenas é uma coisa da cultura Red Pill e etc., mas se mistura muito com o que a gente está ensinando socialmente para todos os indivíduos de como a gente deve ser no trabalho, na vida pessoal e etc. Mas é uma expressão disso na cultura masculina que pode afetar muito a imagem corporal. É a coisa do no pain, no gain ali, né? Outra coisa, assim como a gente falou no caso das mulheres, a gente tem uma mídia social, né? Uma redes sociais, mídias sociais aí, que são focadas no resultado e não são focadas, na sua maioria esmagadora de vezes, no processo. E isso gera uma distorção cognitiva, como a gente vai falar lá na TCC, como o pessoal da TCC vai falar, vamos dizer assim, né? Que é a boa e velha comparação injusta. O que é a comparação injusta? É você se sentir mal por comparar o seu resultado com o resultado de outra pessoa. Aqui, por exemplo, a gente está falando de resultado físico, né? Porque a gente aprendeu a ignorar a genética e acha que isso aqui a gente ganha só na academia, só tomando um suplemento, né? Fazendo uma cirurgia. Tem que sacrificar, você tem que correr atrás, né? Então, o que que acontece? A gente vê o resultado, mas não considera o processo e esquece que os caminhos são essencialmente diferentes e que as jornadas são essencialmente únicas. Essa coisa de a pessoa pode ter condições diferentes, ela partiu de um ponto diferente, ela tem uma genética diferente da minha, ela pode ter mais ou menos condições. Por exemplo, um cara com tempo livre pode ter muito mais tempo para fazer academia, daí a pessoa se culpa de não ir para academia e que tem aquele corpo, não sei o quê, e cara, isso vai gerando um problema psicológico gigantesco para a pessoa. Ou, por exemplo, a pessoa que está tendo dificuldade com quanto que ela está comendo, mas ela está passando por uma situação muito estressante há muito tempo no trabalho, está difícil, e casa, e problema e tal, e daí ela se culpa por estar comendo demais, mas não consegue mudar, e daí se compara com as pessoas nas redes sociais, né? Mas, pô, por que o cara consegue... É porque suas condições de vida também são diferentes. Não é só uma questão de esforço, mas pessoas têm prós e contras de partida diferentes de início, né, já dessa corrida, se é que a gente está chamando de corrida, porque eu não vejo como uma corrida, mas é tratado socialmente como se fosse uma corrida, e tem condições diferentes no meio do caminho também. Ok? Então, essa comparação injusta com uma distorção cognitiva é brutal, é a mesma coisa que acontece com as mulheres lá, o mesmo padrão, tá certo? Uma outra coisa e isso é uma coisa que eu falei lá também no caso do privilégio da beleza com as mulheres, que é a ideia de a psicologia evolutiva também quebra as nossas pernas. Não é culpa da psicologia, mas é a culpa de como o nosso cérebro se desenvolveu durante a nossa existência, porque 95% da história da humanidade a gente passou né, eu estou arredondando para baixo, tá, galera? Mas a gente passou no Neolítico, no Mesolítico, no Paleolítico, na época desse carinha aqui, né? Ele estava entrando no Neolítico, né? Na época do jogo ali. Mas o que acontece? A gente estava numa situação em que, como nós éramos caçadores-coletores, nós conseguimos sustentar comunidades, chamava de bando, muitas vezes o pessoal da antropologia chama, né? Os bandos ali tinham geralmente menos do que 100 pessoas. Eu acho que não foi encontrado registro histórico com mais de 200 um único bando. Então a gente acredita que era isso aí o máximo da época. E se você convivia com 100 pessoas ao longo de sua vida, você conhecia muito intimamente todo mundo. Todo mundo era conhecido porque você conhecia aquelas pessoas a vida inteira. Então, o nosso cérebro se desenvolveu para essa época. Foi quando a gente criou a agricultura, entrou no Neolítico, começou a fazer a agropecuária, ter cidades, etc., que a gente começou a suportar uma maior quantidade de pessoas, e eu tenho vídeo sobre isso, inclusive falando um pouco da psicologia evolutiva, tá aqui no canal também. Foi nesse momento que a gente começou a ter gente demais para a gente conseguir conhecer.
né? Então, tanto que começa a surgir questões relacionadas à religião, começa a surgir lei, etc. nesse período, porque antes se resolvia as coisas no grupo. O grupo precisava de todo mundo junto para sobreviver e, beleza, trabalhar unido. Quem não quiser, quem for detrator, que seja expulso para morrer sozinho. Né? Era uma sentença de morte ser expulso. Né? Mas não, quando a gente está convivendo em sociedades maiores possibilitadas pela agricultura, a gente começa a ter que ter um monte de coisa porque o nosso cérebro não foi feito para lidar com conflitos com pessoas que a gente não conhece. Isso, inclusive, é uma das explicações de ansiedade social, que eu ainda vou fazer vídeo sobre isso também. Mas o que rola? Quando o nosso cérebro passou 95% da história do Homo sapiens sapiens se desenvolvendo para lidar com o fato de que a gente conhecia todo mundo. Então, o nosso cérebro, ele não entende direito, né, a dopamina, todos os sistemas ali, né, dopaminérgico, sistema de recompensa, né, todas essas partes ali, elas não compreendem muito bem, elas não são ativadas muito bem quando a gente, por exemplo, recebe um elogio na rua, quando a gente recebe um like, um match no Tinder. Porque o que acontece? A felicidade que o cérebro dá é tão grande que. Por quê? Porque o cérebro acha que ele tá naquela situação em que a gente tem menos de 100 pessoas e tudo mais. E ter uma pessoa elogiando a gente é uma coisa que ajuda na sobrevivência. Ter uma pessoa elogiando a gente, o nosso cérebro entende. Meu Deus, eu vou copular hoje, sabe? Essa coisa assim de, cara, essa pessoa gosta de mim, ela me acha bonita e etc. O cérebro ele ainda não está bem adaptado, ele não evoluiu o suficiente para entender que não é uma pessoa aleatória que você tem uma chance mínima de passar os seus genes com ela. Mas o cérebro foi evoluindo para isso, seleção sexual, seleção natural. Seleção sexual é o que parceiros escolhem quais traços são escolhidos nos parceiros para passar e tal. Então, é a irmã da seleção natural, né? E aí isso vai tendo. E o cérebro, por muitos, muitos e muitos tempos, vamos dizer assim, foi sendo selecionado para ter esse tipo de reação, achando, meu Deus, agora é a hora. Né? É incrível você receber o mínimo de um elogio com relação ao teu corpo, a isso e aquilo. Né? Qualquer tipo de validação. E a gente acaba se prendendo demais porque o nosso organismo ele está hardwired, vamos dizer assim, para isso. Né? É o nosso hardware de fábrica, galera. E é difícil ir contra o hardware de fábrica. Mas o ser humano não chegou onde ele chegou só ouvindo o hardware de fábrica, porque senão qualquer raiva que a gente tinha, a gente matava alguém na rua. Não é assim que funciona. A nossa sociedade existe, a gente avançou tanto, porque nem sempre a gente dá ouvido para o hardware de fábrica, a gente coloca também a nossa razão para funcionar em cima de tudo isso, ok? Então é difícil lutar contra esses instintos, mas a gente tem que pensar muito sobre isso. O que realmente significa um elogio ou algo assim? Porque é óbvio que significa alguma coisa, é óbvio que vai aumentar a autoestima.